Olá, gente, tudo bem? Continuando o nosso especial Mês da Mulher, hoje vamos falar sobre o luto da mulher que perdeu o seu companheiro, a sua companheira. Vamos falar sobre viuvez. E eu tenho a honra de estar aqui com a Sandra Abrão, que é psicóloga, psicoterapeuta, tanatóloga, perita forense com estudos no perfilamento. Sandra, querida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha. Eu que agradeço. Obrigada. Sandra, e pensando assim, nos seus estudos, na sua prática, na sua vasta prática clínica, né, no seu trabalho com viúvas, o que a gente pode pensar, como poder elaborar esse luto? O que você diria para nós? Eu diria que nós temos que iniciar por uma reflexão sobre os determinantes do luto. Ótimo. O que determina um luto numa viuvez? É a mesma coisa que determina o luto na perda de um filho? Na perda de um pai ou de uma mãe? Não, não é a mesma coisa. Sim. São estudos que precisam ser feitos de formas diferentes, Sim. porque até o atendimento clínico, ele também tem... Vai passar por outro viés. Outro viés, outra leitura clínica dos fatos. Sim. O que podemos dizer como igual num luto ou em outro, são aquelas questões como o tipo de morte. Sim, a tipologia. Nem toda. Nem toda. Não. Parcial. O tipo de morte do esposo, o período do casamento. Em que período que está. Período do casamento. O ciclo de vida familiar. Em que momento essa família se encontrava. E como foi esse casamento. Ele teve aprovação dos dois lados da família. Como se conheceram, quais são as projeções que ambos fizeram na vida familiar. Vamos ter muitos filhos? Não vamos ter, vamos estudar e vamos primeiro nos construir a nossa base material para depois termos filhos. Então, em que momento que essa morte acontece? Sim. Isso é fundamental. Outro determinante é a personalidade dos cônjuges. E porque a personalidade do cônjuge ele influencia na relação, no vínculo afetivo. Se é um vínculo de dependência, de extrema dependência, se é um vínculo baseado em ideais que um e outro são interdependentes, por exemplo, meu amor, você estuda primeiro, eu te dou suporte, e depois que você se formar, eu vou estudar e você me dá suporte. Então, várias situações vai depender. Como Se essa. nós pensarmos, Sandra, numa geração de 50 anos atrás, então vamos estar falando de mulheres viúvas que tem, digamos, uma cultura mais machista e provavelmente uma dependência maior desse cônjuge. O luto, ele tende a ser mais complicado. Não. Não necessariamente. Não. Depende muito mais da personalidade dos envolvidos, Depende muito mais de como eles construíram essa relação. Do que necessariamente do tempo de casamento. E depende muito do tipo da doença, da morte. Que levou o que acontece na terceira idade é que as mortes elas tendem a ser mais naturais do que mortes repentinas. E isso há como se um preparo, um pré-luto que os auxilia no processo de luto. Eles tendem a ter menos tempo para viver com a ideia de que vai demorar para nos ver novamente.
né? Porque você sabe que a Sim. morte está coberta de mística, né? De religiosidade, de espiritualidade, não é? Então, quando na terceira idade ocorre a perda de um dos Sim. parceiros, né? Os parceiros têm essa fala muito presente no consultório. A sensação que daqui a pouquinho vão se Ainda bem encontrar. que vou ficar pouco tempo longe dele. Isso conforta. Um dos lutos mais complicados que eu tenho enfrentado, né? Porque Sim. é um enfrentamento clínico, né? É o luto das jovens viúvas. Sabe? Aquelas viúvas que têm em torno lá de 7 anos, né? De 10 anos de casado. Eu chamo de jovens viúvas, né? É claro que tem mais jovem do que isso, Sim, né? Já sim. aconteceu, mas são mais fáceis o enfrentamento do luto. Essa faixa de tempo de casamento, em torno de 7 a 10 anos, é uma das faixas mais difíceis. Pelas de processar questões o luto. dos projetos que tinham em comum, das expectativas do Os relacionamento. primeiros momentos de uma relação são momentos de adaptação, Sim. onde o casal cria uma nova cultura. Essa adaptação e essa nova cultura, ela vai se assentar, se acomodar no casal em torno de 7 anos. Não antes disso. Então, se nesse momento, esse casal, há uma perda, Sim. né? Todos esses sonhos, esses planos, esses projetos, essa acomodação afetiva que houve, né? Sim. É como se tivesse sido perdida. Porque a viúva ou o viúvo, ele não entende que foi um processo de aprendizagem. Porque ele está muito projetante no outro, né? É isso, eu só faço isso por causa dela ou dele. Sim. Eu não estou fazendo isso para mim. Aí entra um outro determinante do luto, né? Que é a ambivalência. Porque até esse período existe uma ambivalência muito grande, o que nós chamamos dentro da psicologia de sentimentos de amor e ódio. É aos 7 anos que esses sentimentos de amor e ódio cedem para um ou para outro. Daí também temos que pensar no luto simbólico. Se ceder para o amor, né? Então, firma-se a relação e os projetos passam a ser mais interessantes, os projetos do casais, né? Com o mesmo ideal. Olha que Eles interessante. idealizam juntos. Sim. Né? Porque até então, esses ideais, eles são um pouco contraditórios. Sim. Eu gostaria agora de ter uma casa, diz a mulher. E ele responde, mas será, amor, que não é melhor comprar um carro? Sim. Né? Eles chegam a um comum acordo em torno dos 7 anos. Não é uma lei geral. É Claro. bom que nossos Isso. espectadores entendam. Isso nós estamos falando de uma maioria. Né? Então eles chegam a um comum acordo, não, amor, então vamos economizar e vamos comprar e mobiliar nossa casa. E é uma perda. Sim. Então não é uma perda só do amor, é uma perda do projeto, do ideal construído a duras penas. Né? Pelas incompatibilidades, pelas interferências familiares, que eu acho muito importante apontar, porque a interferência familiar... Da família original, da família de origem desse homem e dessa mulher. Porque nós temos que entender que um casamento não se dá só com 2 pessoas, né? Se dá com 2 famílias, sejam elas perfeitas ou não, boas ou não, né? E a forma como essa família interfere também é determinante no luto. Se eu puder contar um casinho rápido, claro. Eu atendi uma viúva recentemente que ela diz o seguinte, né? Eu tô querendo reconstruir minha vida e a família dele não deixa. Porque não consegue me ver com um outro parceiro. Isso depois de 4 anos de luto. Né? E interfere na educação dos meus filhos, dizendo para os meus filhos que seria muito difícil eles terem um novo pai, Olha. que é até um perigo, que, né? Então
Você veja que o investimento afetivo negativo, no caso desse, faz com que o luto se prolongue. Sim, e que complique. Pra gente pensar, uma delícia ouvir a Sandra, né, gente? Sim. Poderíamos aqui falar muito mais tempo, mas como o nosso vídeo é curtinho, vamos pensar aqui, Sandra, um último recado para essas mulheres viúvas, né? O que fazer? De repente, as pessoas que estão nos assistindo pensam, mas quando é a hora de procurar um profissional? Qual é a hora de, né? O que fazer? A complicação do luto está porque há uma perda egóica do eu, né, do meu papel de esposa, muito intensa, sim, né, e que tem a ver com a autoestima. A autoestima eu vejo como uma base assim, a ser refletida pela viúva ou pelo viúvo, né, porque é ela que vai dar sustentação. A sensação de perda, ela é tão grande que a gente sente até que se perdeu, né? E a viúva tem que entender que ela não se perdeu. Isso. Então, se ela se mantém nesse sentimento, né, de confusão psicológica, emocional, afetiva, ela precisa buscar ajuda externa. Geralmente eles costumam buscar ajuda no meio mais íntimo, de amigas, amigos. Isso, do grupo de apoio mais próximo. Mas ela tem que entender que o que ela menos precisa é pena. Né? E essas amigas terão muita pena, a família terá muita pena, os filhos terão muita pena. Né? Ela não sobrevive de pena. Se ela tentar sobreviver de pena, ela vai entrar num processo de vitimidade crônica. E a viuvez, então, se torna crônica. Perfeito. Sandra, muito obrigada. Imagina, obrigada pelas suas importantes contribuições. Espero você aí de casa que tenha gostado muito e a gente vai convidar a Sandra, ela vai estar conosco nos nossos próximos vídeos aqui do canal. Obrigada mais uma vez. De nada, meu amor, foi um prazer. Obrigada prazer a todos foi meu. por nos ouvir. Um abraço, gente, até a próxima.